Em 2011, Sean Funk, um operador de equipamento pesado da mina Millennium no norte de Alberta, desenterrou umas rochas de uma cor estranha. Ele parou o trabalho para dar uma olhada no seu achado. O material era diferente, repleto de detalhes. Seu chefe logo percebeu que havia algo de especial nas pedras encontradas. O que o funcionário encontrou parecia um dragão adormecido. Um por um foram aparecendo na superfície os fragmentos da pele fossilizada de um nodossauro, mas não se tratava apenas de um antigo lagarto petrificado, mas um dos espécimes de nodossauro mais bem preservados já encontrados. E ele realmente lembrava um dragão adormecido. O dinossauro estava tão bem preservado que parecia que estava andando pela Terra apenas algumas semanas antes. E isso não é coisa da minha imaginação. O paleobiólogo Jacob Winter da Universidade de Bristol que falou isso. E ele está certo. Se você não soubesse que isso são os restos de um dinossauro de verdade, poderia pensar que se trata de algum tipo de escultura realista. Afinal, os restos de um lagarto da antiguidade não podem ter essa aparência depois de dezenas de milhões de anos. Quando o dinossauro foi completamente escavado, descobriram que se tratava de uma criatura de 5 metros e 40 centímetros, com um peso aproximado de 1.300 quilos. Sua idade foi estimada em 110 milhões de anos. O fóssil está agora em exibição no Museu Paleontológico Real Tyrrell, no Canadá. Obviamente, os cientistas não se limitaram a ficar admirados e surpresos com essa descoberta. A notável preservação das placas e escamas do casco ajudou os paleontólogos a entender melhor o tamanho e o formato das defesas de queratina dessa criatura. Também foi possível descobrir sua coloração graças a pequenos pedaços de pigmento vermelho encontrados durante as escavações. Você está entendendo? Os cientistas descobriram de que cor era esse dinossauro. Ao que tudo indica, ele era vermelho escuro com um tom mais próximo do marrom na parte superior do corpo e mais claro na parte inferior. Não foi só o esqueleto que foi preservado, mas também parte das entranhas do dinossauro. Pois é, o nodossauro está tão intacto que ainda pesa 1.100 quilos. E isso é uma grande raridade. A maioria dos restos fica achatado durante o processo de fossilização e nem sempre mantém sua forma original. A múmia do nodossauro é única porque foi preservada em sua forma tridimensional, o que possibilita estudar as características de sua estrutura em grande detalhe. Mas será que podemos considerar este o espécime de dinossauro mais bem preservado já descoberto? Sua única competição é a Sul. Você não a conhece? Bem, é hora de conhecer. Esta é a Sul e ela é uma Tiranossauro Rex com uma história bem diferente. No verão de 1990, Sue Hendrickson, uma pesquisadora e colecionadora de fósseis americana, estava explorando umas rochas no oeste de Dakota do Sul com um grupo de pesquisadores. Eles estavam procurando fósseis, é claro. Após vários dias de escavação, o esqueleto de um Edmontossauro foi encontrado. Porém, antes de voltar para casa, o pneu da caminhonete deles furou. Enquanto o resto do grupo foi à cidade para consertá-lo, a Sue Hendrickson decidiu estudar melhor as rochas em que estavam. Caminhando ao longo da base da rocha, ela encontrou vários pequenos pedaços de osso. A mulher ainda não sabia que esse incidente levaria a um dos espécimes mais extensos e bem preservados já encontrados. Era um tiranossauro. E sim, ele recebeu o nome da cientista, Sue. O fóssil está 90% preservado em termos de massa e 73% em termos de quantidade de elementos. Cerca de 250 dos 360 ossos conhecidos do Tiranossauro Rex foram encontrados. 7 anos depois, a Sue foi vendida em um leilão por 8,3 milhões de dólares. Um recorde que se manteve até o ano de 2020. Mas com certeza deve haver alguma razão pela qual alguns dinossauros ficaram tão bem preservados, enquanto de outros só sobraram algo como uma garra ou um fragmento de mandíbula. O nodossauro e o tiranossauro do qual acabei de falar tinham algo em comum: a água. O nodossauro morreu dentro ou perto de um rio. Na verdade, este animal gostava de ficar em terra, mas não é difícil imaginar as razões pelas quais ele poderia ter ido parar no rio. Talvez tenha havido uma inundação, a margem desabou ou algo assim. Os cientistas acreditam que o corpo flutuou o rio abaixo, se mantendo na superfície devido aos gases, e no final foi arrastado para o mar. Os ventos levaram o corpo para o leste até que, após cerca de uma semana de navegação, ele estourou e afundou de costas até chegar ao fundo do oceano, levantando um lodo espesso. Foi esse lodo que transformou o dinossauro em múmia. Os minerais se infiltraram na pele e no casco, garantindo que o nodossauro morto retivesse sua verdadeira forma quando rochas e terra apareceram em cima dele. Basicamente, tudo isso foi possível graças a uma série de coincidências improváveis. Se o nodossauro tivesse flutuado mais alguns metros pelo mar antigo, ele teria sido fossilizado fora do terreno da mina e nunca teria sido encontrado. Se ele tivesse afundado antes, ele não teria ficado tão bem preservado. O caso da Sue demonstra a segunda maneira através da qual a água ajuda os paleontólogos a encontrar esqueletos perfeitos. Os cientistas acreditam que imediatamente após a morte, o tiranossauro ficou coberto de água e lama, o que impediu que outros animais mexessem e comessem seus ossos.
Na verdade, os povos antigos já conheciam métodos de armazenamento semelhantes. Só que nossos ancestrais não os usavam para deixar um esqueleto de dinossauro completo para nós, mas simplesmente como um análogo de uma geladeira. Naquela época não havia tecnologia, nem métodos de conservação, nem aditivos químicos que prolongassem a vida útil dos alimentos. Portanto, os povos antigos tiveram que achar uma solução. O método de conservar grandes quantidades de comida era utilizado por alguns caçadores-coletores. Quando esses grupos matavam um mamute, isso há mais de 11 mil anos, eles não queriam desperdiçar a carne que conseguiram com tanto suor. Para evitar a deterioração, os caçadores jogavam os restos do grande mamífero em lagoas e lagos próximos. E isso realmente ajudava. A água nas partes rasas retardava o processo de decomposição. A carne ficava preservada em parte devido à baixa temperatura, mas principalmente devido à quantidade de bactérias e aos baixos níveis de oxigênio. Os corpos de mamute eram especialmente colocados em corpos d'água nos meses de outono depois de serem cortados no local da morte. Os pedaços de carne permaneciam comestíveis até o verão. Depois disso, tinham que ser retirados antes que a água esquentasse. Sim, esse método de armazenamento realmente funciona. Os paleontólogos chegaram a repeti-lo, mas não com mamutes, e sim com cervos, ovelhas e cavalos. Enterrar a comida é outra maneira engenhosa de mantê-la fresca. Isso protege os alimentos da luz solar, do calor e do oxigênio, coisas que aceleram a deterioração. Mas a versão mais intrigante de geladeira antiga é o pântano. Afinal, quem em sã consciência colocaria sua comida no pântano? No entanto, no norte da Europa, civilizações antigas colocavam comida, incluindo óleo, dentro do pântano para preservá-la. Os cientistas afirmam que essa era uma prática comum, embora o óleo pudesse adquirir um sabor forte devido à turfa ao redor. No entanto, as pessoas antigas não podiam ser muito exigentes. Mas às vezes é preciso agradecer não só o terreno, o nível de umidade, a temperatura e coisas assim pela perfeita preservação dos restos mortais, mas também os predadores. Uma múmia de dinossauro que foi chamada de Dakota foi descoberta no estado de Dakota do Norte, o que é bastante lógico. No entanto, esta múmia simplesmente fascinou os paleontólogos porque não apenas os seus ossos foram preservados, mas também a sua pele. Ninguém conseguia entender como isso foi possível. Normalmente, os dinossauros mumificados se formaram de duas maneiras. Eles foram parar debaixo da terra logo após a morte ou permaneceram intactos em alguma paisagem árida por tempo suficiente para que seu corpo sobrevivesse. Mas a Dakota vivia em um ambiente úmido, nos últimos minutos de vida seu corpo jazia próximo a uma fonte de água, além disso animais necrófagos conseguiram comer sua carne. Então por que a pele do dinossauro não apodreceu? Só recentemente os cientistas conseguiram encontrar a resposta. Em alguns casos, os restos mortais de humanos e mamíferos podem ser preservados em ambiente úmido por vários meses. Isso ocorre porque pequenos necrófagos perfuram o corpo, abrindo caminho para a saída de líquidos e gases e a pele acaba secando. Além disso, os grandes predadores podem morder pedaços da pele de um animal, mas o que eles precisam mesmo é dos músculos e dos órgãos internos mais nutritivos. Os buracos que eles fazem em busca de comida também permitem que gases e líquidos saiam do corpo. O que resta é um corpo de pele e ossos que lentamente seca e desincha. Ele acaba ficando preservado por séculos depois de ser enterrado, por exemplo, debaixo de uma camada de terra. Você já viu como o líquido das frutas é removido para que elas durem mais? É basicamente a mesma coisa. Mas se você acha que todos os achados pré-históricos perfeitamente preservados estão em museus ou coleções particulares, você está enganado. Eu tenho pelo menos um exemplo que se destaca. Trata-se da história de um bisão chamado Blue Baby. Blue Baby, para sua própria surpresa, teve duas vidas. A primeira terminou há 50 mil anos, quando o bisão da estepe vagava pelo Alasca e encontrou seu fim na boca de um leão. Uma história bastante comum. Sua segunda vida começou quando seus restos mumificados foram escavados no permafrost, onde ele permaneceu congelado desde a Idade do Gelo. O achado aconteceu em 1979. Os cientistas que examinaram o Blue Baby descobriram que o bisão congelou muito rapidamente após sua morte, possivelmente porque morreu durante o inverno. Além disso, o animal congelou tão bem que seu tecido muscular manteve uma textura semelhante à carne seca. Já o tecido adiposo e a medula óssea permaneceram praticamente intactos mesmo depois de tantos anos. Que ideias deveriam ter surgido após tal descoberta? Estudar a estrutura celular? Fazer algo muito científico com o DNA? Nada disso. Experimentar o sabor do bisão.
E estou falando sério, não sei como alguém pode pensar em comer algo assim. No entanto, em 1984, um jantar bem diferente aconteceu no Alasca. O paleontólogo Dale Guthrie alimentou seus convidados com o pescoço do Blue Baby. A carne foi cortada em cubos e cozida em uma panela com caldo e legumes. Resumindo, ele preparou um ensopado parcialmente pré-histórico. Quando o pescoço do Blue Baby descongelou, a carne exalou um aroma único de carne, misturada com um leve cheiro do solo onde o búfalo foi encontrado e cogumelos. Apesar das dúvidas iniciais em comer algo que já tinha 50 mil anos, os participantes do jantar disseram que, surpreendentemente, o sabor estava delicioso. E ninguém ficou com intoxicação. Eu tenho um palpite a respeito da fonte de inspiração desse paleontólogo. Em 1901, uma expedição pelo rio Berezovka na Sibéria encontrou algo incrível. Os participantes encontraram os restos de um mamute macho que estava tão perfeitamente preservado que tinha até grama na boca. Os ossos e a pele foram expostos ao público em São Petersburgo, mas sua carne foi servida no chamado Banquete do Mamute. Dizem que os bifes de mamute eram particularmente saborosos. A fera da antiguidade tinha um sabor agradável e sua carne não era muito mais dura do que a de um lombo. Está sentindo o cheiro disso? Está sentindo? Isso é o cheiro de mentira. Sim, há evidências de exploradores siberianos dos séculos 18 e 19. Há relatos escritos que os habitantes locais às vezes alimentavam seus cães com carne de mamute. Mas estamos falando de cães. Os humanos normalmente não tinham a menor vontade de experimentar mamute, porque ao longo de dezenas de milhares de anos tudo que deixa a carne saborosa torna-se literalmente nojento. E se você está comendo neste momento, aconselho a pôr de lado tudo que for comestível. Peço desculpas antecipadamente por arruinar seu apetite. Vamos lá. A gordura é o primeiro problema. Ela se transforma em algo semelhante ao sabão, uma substância chamada adipocere, também conhecida como cera cadavérica. A cera cadavérica é encontrada em corpos humanos deixados em condições frias e úmidas. Os paleontólogos também encontraram isso na gordura de mamutes lanosos. Essa substância tem consistência de requeijão e um cheiro rançoso, o que a torna pouco apetitosa para a maioria das pessoas. O segundo problema são os músculos. Os músculos dos mamutes congelados também mudam com o tempo devido à exposição prolongada a baixas temperaturas e baixos níveis de umidade. Cristais de gelo se formam dentro das fibras musculares, fazendo com que se quebrem quando descongeladas. Isso resulta em uma textura viscosa em vez da suculência e da mastigabilidade esperadas. Não há muito o que mastigar. Os paleontólogos russos já tentaram cozinhar carne de mamute uma vez, mas isso acabou sendo um grande erro. O resultado foi simplesmente um líquido terrivelmente fedorento. Mas os cientistas não só tentam comer comida antiga, como também beber água antiga. Só que nesse caso eles têm objetivos ligeiramente diferentes. Os pesquisadores que trabalham em geleiras, por exemplo, simplesmente não têm outra fonte de água doce, então usam o próprio objeto de sua pesquisa, ou seja, o gelo. Um professor da Universidade da Califórnia se lembra muito bem de um gin tônica feito com gelo antártico. Os climatologistas que extraem núcleos de gelo de 100 mil anos também adicionam fragmentos às suas bebidas. E imagina só como são esses núcleos. São colunas cilíndricas. Os fragmentos de gelo antigo efervescem como água com gás à medida que derretem devido a bolhas de gás comprimidas. Outro professor, esse da Universidade de Oregon, afirma ter feito copos com gelo de 40 mil anos escavando o interior de um núcleo. O copo era apenas um subproduto do trabalho dele, o que é muito legal na minha opinião. O subproduto do meu trabalho com o Steve é uma pilha de xícaras de café sujas. E elas nem são feitas de gelo antigo. É uma pena. Os cientistas tentam evitar áreas de gelo que se formaram durante os anos de testes nucleares. No entanto, a água antiga congelada é transparente e bastante pura porque perdeu todas as suas impurezas devido à compressão sob pressão. No entanto, a água mais antiga da Terra tem um gosto terrível. Em 2013, cientistas descobriram no Canadá umas bolsas de água a uma profundidade de cerca de 2,5 km abaixo da superfície da Terra. Os testes mostraram que essa água podia ser considerada a mais antiga já descoberta. Sua idade foi estimada em 2,6 bilhões de anos. A principal característica distintiva desta água pré-histórica é a sua salinidade. A reação entre a água e a rocha produz um composto muito salgado, mais viscoso que a água da torneira e com uma consistência de... bem, algo parecido com xarope de bordo diluído. A água não tem cor perceptível, porém quando exposta ao oxigênio torna-se rapidamente alaranjada devido aos minerais, principalmente o ferro que se formam nela. E sim, por causa da salinidade o sabor dessa água é simplesmente nojento. Ela é mais salgada que a água do mar, então você definitivamente não iria gostar de beber essa porcaria. No entanto, os cientistas se interessam por essa água tão salgada por ela ser a mais antiga.
E a degustação é a maneira mais rápida de determinar a salinidade sem fazer testes e reações. No entanto, experimentar uma água com mais de 2 bilhões de anos não é a pior coisa que pode ser feita em nome da ciência. Você sabe que as crianças adoram colocar as coisas na boca, né? E enquanto os pais fazem o possível para evitar isso, sempre há uma chance de que alguma coisa como uma peça de Lego acabe no estômago da criança. Não é nada agradável e o pior, as consequências não são muito claras. Portanto, os 6 pediatras que queriam entender como um pequeno brinquedo como um Lego afeta o corpo humano decidiram engolir voluntariamente uma cabeça de plástico amarela de um bonequinho de Lego e monitorar suas fezes. Embora possa parecer cômico, o experimento foi feito com o maior cuidado. Seu principal objetivo era determinar quanto tempo levaria para um objeto tão pequeno passar pelo corpo. O tempo médio de trânsito do brinquedo foi de 1,71 dias. Nenhuma complicação foi observada durante o estudo, sugerindo que o minúsculo brinquedo de plástico teve pouco ou nenhum efeito no trato digestivo dos participantes. Só que um dos pediatras não conseguiu encontrar a cabeça de brinquedo, e esperamos que ele simplesmente não tenha prestado atenção. Mas voltemos à água. Ela é capaz de penetrar nas fendas das rochas e permanecer presa na crosta terrestre por muitos anos, protegendo seu conteúdo das mudanças de temperatura e outros fatores externos, ou seja, como uma cápsula do tempo criada naturalmente. E cada uma dessas descobertas é uma festa para os cientistas. Em umas minas de ouro da África do Sul, os cientistas descobriram que os micróbios podem sobreviver a profundezas de 2,8 km, vivendo em bolsões de água isolados por dezenas de milhões de anos. Assim como no Canadá, esses reservatórios eram muitas vezes mais salgados que a água do mar e tinham uma composição química muito parecida com fontes hidrotermais no fundo do oceano, cheias de hidrogênio dissolvido e outros produtos químicos. Ou seja, lá poderia haver todas as condições para sustentar a vida, mas o quanto a vida poderia se desenvolver em tais condições ainda precisa ser descoberto. Em geral, são precisamente esses achados antigos bem preservados que permitem fazer descobertas surpreendentes, e suas perspectivas também são incríveis. Em agosto de 2010, o corpo de mamute lanoso quase perfeitamente preservado foi encontrado na costa sul do mar de Laptev. O mamute batizado de Yucca ficou congelado por quase 35 mil anos. Se bem que, segundo alguns relatos, foram 39 mil anos. Especialistas acreditam que a Yucca poderia ter caído na água ou ficado atolada em um pântano de onde não conseguiu sair. Graças a isso, a parte inferior do corpo, incluindo a mandíbula e o tecido da língua, ficou muito bem preservada. O tronco e as 2 patas que estavam no chão foram roídos por predadores pré-históricos e modernos e praticamente não sobreviveram. Mas esta não é a parte mais importante. Apesar da Yucca estar congelada, os cientistas conseguiram extrair sangue líquido dela, pela primeira vez na história. Eles até sugeriram que o sangue dos mamutes continha uma espécie de anticongelante natural. O sangue líquido, junto com a preservação geral da Yucca, indica que é possível que as espécies extintas possam realmente ser recriadas. 10 mil anos depois que os mamutes lanosos desapareceram da face da Terra, os cientistas embarcaram em um projeto ambicioso para devolver essas feras majestosas à natureza. Por mais de uma década, os pesquisadores discutiram a possibilidade de recriar mamutes e devolvê-los ao seu antigo habitat na tundra ártica. Agora, graças a um novo financiamento anunciado em 2021, esse sonho pode se tornar realidade. Obviamente, não será um mamute em sua forma mais pura. Os cientistas têm como objetivo a criação de um híbrido de elefante e mamute. Afinal, seus genomas coincidem em 99%. O esquema é mais ou menos o seguinte: pegar um elefante asiático, acrescentar a ele genes específicos característicos dos mamutes, como sua lã e outras adaptações ao clima frio. O embrião será feito em um tubo de ensaio, o qual será transferido para uma mãe de aluguel ou um útero artificial. E então, BUM! Teremos pequenos mamutes mestiços. Ou, para ser mais preciso, elefantes resistentes ao frio. Isso porque os cientistas querem não só ressuscitar os mamutes, mas também tentar salvar os elefantes asiáticos. Por enquanto, esta espécie é considerada ameaçada de extinção, mas se os elefantes puderem prosperar no Ártico como os mamutes já fizeram um dia, isso realmente parece uma boa solução. Você provavelmente já ouviu falar da ideia de trazer os mamutes de volta ao nosso mundo moderno. Acho que até eu já falei sobre isso algumas vezes. No entanto, a questão não se resume ao fato dos mamutes serem enormes elefantes peludos, o que é algo interessante por si só. Animais antigos podem ajudar a impedir o derretimento do permafrost porque removem árvores, pisoteiam e compactam a terra e transformam paisagens em pastagens, o que pode ajudar a manter a terra fria. Se os cientistas conseguirem ressuscitar os mamutes e povoarem o Ártico com ele, isso realmente pode ajudar nosso planeta a esfriar.
E se tudo correr bem com os mamutes, então será possível ressuscitar outros animais. Na verdade, os cientistas já têm uma lista de ressurreição. Nela está o lobo da Tasmânia, um mamífero carnívoro que já viveu em grande parte da Australásia. Mas isso foi antes da chegada dos humanos. Depois que surgiram na Austrália e na Nova Guiné os aborígenes com seus cães dingo, o lobo da Tasmânia morreu em todos os lugares, exceto na própria Tasmânia. Lá ele resistiu até a chegada dos europeus, até que foram finalmente extintos. O último membro conhecido desta espécie morreu em 1936 no zoológico de Hobart, na Tasmânia. Pois é, em comparação com os mamutes foi praticamente anteontem. Os cientistas conseguiram sequenciar todo o seu genoma graças a espécimes preservados em museus de todo o mundo. Via de regra, são filhotes que morreram antes de atingir a idade adulta. Para reviver e recuperar esta espécie após a extinção, os cientistas planejam usar o dunarte de cauda grossa, seu parente mais próximo. Os dunartes de cauda grossa são pequenos animais que pesam cerca de 15 gramas e não têm plano de serem extintos. Então, se os cientistas tiverem sucesso, pode ser que os lobos da Tasmânia se reproduzam em grande velocidade e comecem a correr por nossas ruas como os coiotes e cachorros, né? Mas há um porém. Como os lobos da Tasmânia desapareceram antes da invenção de bons dispositivos de gravação ou de armadilhas fotográficas, não sabemos exatamente como esses animais se comportavam em seu habitat natural. Não sabemos nem mesmo que som faziam para se comunicar uns com os outros. Pela descrição era algo como um guincho, mas nossa gata às vezes também emite um som como um guincho e ela não é uma loba da Tasmânia. Ou seja, é pouco provável que a descrição do som possa ajudar os cientistas. Traços comportamentais de animais extintos são muito mais difíceis de recuperar do que a própria criatura que foi extinta. Ou seja, um animal resultante deste projeto, no máximo, se assemelhará ao lobo da Tasmânia. O verdadeiro lobo da Tasmânia não pode mais voltar. E então toda essa ideia de ressurreição não é a solução perfeita. O bom mesmo seria prevenir a extinção. Mas disso vocês sabem muito bem, então voltemos aos fósseis. Alguns dos fósseis mais extraordinários já encontrados, de insetos a plantas até penas, foram preservados em âmbar. Você já viu o âmbar ao vivo? É uma forma endurecida de uma resina vegetal que permite aos cientistas e historiadores ver os organismos antigos como eram em vida, sem qualquer sinal de decomposição. Na maioria das vezes, artrópodes são encontrados em âmbar, mas às vezes são encontrados outros organismos, como por exemplo caracóis, lagartos, plantas, fungos, bactérias, em alguns casos até organismos marinhos. Sim, foi justamente do âmbar que começou a ressurreição dos dinossauros no Jurassic Park. Para os cientistas que estudam criaturas fossilizadas de períodos antigos, o âmbar é como um presente de Natal. O âmbar preserva espécies extintas em grande detalhe, como as veias das asas dos insetos e as lentes dos olhos das moscas. Ele mostra criaturas que congelaram no meio de uma ação, por exemplo, durante a corrida, a postura de ovos ou o acasalamento. A existência de fósseis de âmbar é uma espécie de milagre, ou melhor, uma série de milagres. A resina é apenas um tipo de secreção vegetal e nem todas as plantas a produzem. Atualmente, algumas coníferas como os pinheiros liberam resina quando estressadas por danos causados por insetos, incêndios ou doenças. A resina atua como uma bandagem translúcida que protege a árvore de danos maiores. Ou seja, já são várias as condições que devem ser cumpridas para o aparecimento de um mosquito em um pedaço de âmbar. Existem vários tipos de resina, mas apenas algumas delas podem se transformar em âmbar. Além disso, nem toda a resina adequada é preservada, pois ela é relativamente mole e quebra facilmente. Como resultado, as chances do âmbar ser preservado em forma de pedra e algum dia se tornar o achado de um cientista são muito pequenas. E ainda assim acontece. Para que o âmbar surja, a resina precisa endurecer e polimerizar, e isso leva milhões de anos. O Steve encontrou informações sobre um âmbar mais jovem, de apenas alguns milhares de anos, mas geralmente até 50% desse âmbar se mantém líquido. Sabe, como um ovo de galinha que é retirado da panela antes de estar totalmente cozido. Então vamos lá. Primeiro a resina cai ao lado da árvore que a produziu e penetra no solo. Depois ela é arrastada pelas correntes de água devido à erosão. A resina precisa cair em solo úmido e pantanoso, caso contrário simplesmente se desfaz. Se tudo correr bem, a resina é levada pela correnteza e seus pedaços se acumulam nas margens do oceano, em lagoas ou no delta de um rio. Lá a resina acaba sendo coberta por sedimentos que a protegem do oxigênio e da luz. Então ela espera. São milhões de anos sob pressão para que a resina endureça. Depois disso tudo, a atividade tectônica traz o âmbar acabado para mais perto da superfície, onde ele finalmente vai parar nas mãos dos humanos. O que, Steve? O Steve me disse para explicar como os futuros fósseis vão parar no âmbar, mas me parece que nesse caso tudo está claro. A resina é pegajosa, grudar nela não é nada difícil. Fragmentos separados de organismos podem ser trazidos pelo vento, como no caso do pólen ou de penas de pássaros.
Qualquer criatura que tenha força para escapar do fluxo de resina normalmente fugirá e não cairá nessa armadilha. Portanto, é extremamente improvável que um dia encontremos um dinossauro preso em âmbar, a menos que a árvore seja muito grande e o lagarto muito azarado. Até mais!